Amados irmãos e irmãs, vos desejo saudar a todos de coração no precioso e santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos que estão conectados possam ser abençoados, assim como seremos nesta tarde, através da palavra que ouviremos. No corinho, no primeiro hino, cantamos: o Senhor virá em breve, Ele virá, Ele vem em breve. Mas primeiramente somente aos seus, quando ecoar a trombeta. Que possamos estar prontos para encontrá-lo quando a trombeta ecoar. Na segunda estrofe nós cantamos: ainda é o tempo da graça, ainda há perdão, ainda o dano pode ser reparado, ainda Deus está próximo de todos. Vamos utilizar esse tempo para sermos preparados para a vinda do Senhor, para que com alegria possamos encontrá-lo quando a trombeta ecoar. No segundo hino, nós cantamos: decora-te, ó alma, para a verdadeira fonte da vida, venha para a fonte da luz. Porque o Senhor te convida agora. A única coisa que nós devemos nos decorar, ou devemos estar decorados, é com o amor e a graça de Deus. Que possamos estar preparados no dia do seu retorno. É a nossa oração também nesse dia, que Ele possa nos preparar, que possa nos exortar e que possamos dar fé à sua palavra, que Ele possa abençoar o seu servo, para que a palavra que será falada possa falar poderosamente a nós. Nesta tarde, servirá para que sejamos preparados, para que possamos chegar alguns passos mais próximos do Senhor, cada vez mais próximos, para que nada mais do mundo reste em nós. Esse é o nosso desejo, que o Senhor possa cumprir esse desejo em nós, que Ele possa conceder, derramar o seu amor e graça sobre nós. Queremos, como igreja, orar uns com os outros. Antes disso, vamos cantar ainda 2 hinos. O primeiro hino, 619. Jesus me atraia para a cruz, aonde jorra a fonte. Lá para a cruz, deve ir todo o meu anseio. Até que esteja em pé em triunfo diante do trono de Deus. Cheguei à cruz estremecido, precisando de ajuda, carregado de culpa. E no madeiro, marcado, manchado de sangue, estive livre do dano.
lá para a cruz. Lá para a cruz deve ir todo o meu anseio. Até que esteja em pé diante do trono de Deus, possa estar assim em triunfo. Deixe-me olhar para a cruz. Deixe o Senhor me ver. Só quero confiar na expiação que aconteceu lá na cruz, lá para a cruz. Deve ir todo o meu anseio. Até que esteja em triunfo diante do trono de Deus. Lá para a cruz. Até que eu possa estar uma vez em pé diante do trono de Deus em triunfo. Amém. Na primeira estrofe está escrito: Jesus, me atraia para a cruz, aonde está a fonte, que lá jorra livremente para a salvação dos pecadores. Se nós não buscamos o Senhor, Ele nos buscou até que nos encontrou. Essa grande graça nos foi passada, e assim como nós cantamos agora, nos trará cada vez mais próximo dele, cada vez mais próximos da cruz, para que não mais pertençamos ao mundo, mas somente a ele. Porque de lá vem a verdadeira fonte. De lá nós recebemos tudo o que necessitamos. Vamos cantar o segundo hino, 605. O pecado está eliminado. O pecado está eliminado, você está salvo e renovado, você está puro através do sangue do Salvador, você foi nascido de novo, liberto da escravidão, você está puro através do sangue do Salvador, você está puro através do sangue, puro através do sangue redentor de Jesus. As tuas vestes já estão claras, já estão alvas como a neve. Você já está purificado pelo sangue do Salvador. Você está fiel, esperando na cruz. Você está puro. Você caminha com fé sempre à mão de Jesus. Você está puro. Você está puro pelo sangue.
Você está puro pelo sangue do Salvador? Quando o noivo vier, o teu coração estará preparado. Você está então adornado com a santa adornação nas vestes brancas, puro e claro, através do sangue do Salvador. Você está puro através do sangue do Salvador, através do sangue redentor de Jesus. As tuas vestes já estão claras, já estão alvas como a neve. Você está puro pelo sangue do Salvador. Então, rejeite o pecado, ame somente ao Senhor, seja purificado pelo sangue do Salvador. Veja, o poço está jorrando, submerja profundamente nele, seja purificado pelo sangue do Salvador. As tuas vestes já estão claras, já estão alvas como a neve. Você já está puro pelo sangue do Salvador. Amém. Sim, uma vez estaremos vestidos com vestes brancas, estaremos em frente do Senhor, que Ele possa nos conceder graça, que sejamos ainda purificados e preparados para o glorioso dia do seu retorno. A sua graça é todos os dias nova, por isso só podemos agradecer-lhe, e assim cantamos. Nós cremos como uma criança crê ao seu pai, sem colocarmos nossa inteligência em ação, mas sim o nosso intelecto, mas sim a nossa fé somente. O que o Senhor nos deu, nós aceitamos e podemos nos gloriar de sermos seus filhos. Agora eu quero pedir ao irmão Baumgartner que venha, que ele nos passe a palavra de introdução e ore conosco. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Somos gratos por podermos estar aqui mais uma vez. Queremos todos vocês que vieram e também que todos que mundialmente estão conectados, saudar de todo o coração, desejar as boas-vindas. Que o fiel Senhor possa nessa tarde nos abençoar da riqueza da sua graça, além de pedido e compreensão. Somos gratos, e mais uma vez gratos, que encontramos graça diante de Deus. O Senhor, de fato, fez grandes coisas em nós. O retorno do Senhor está muito próximo. Esses são os últimos dias, mas ainda é o tempo da graça. Estamos hoje aqui para ouvirmos a palavra da verdade de boca chamada. Não podemos suficientemente agradecer ao Senhor que essa última mensagem que atuará a fé para o arrebatamento, que nós pudemos aceitá-la, crer nela e recebê-la também. Porque vivemos os últimos dias, Ele se revelará como Ele é, como Ele prometeu para esse dia. Jesus Cristo ainda é o mesmo. Ontem
hoje e eternamente. Ele é sumo sacerdote agora e tem compaixão com as nossas fraquezas. Eu creio que o Espírito Santo está presente agora, que o poder de Deus, hoje à tarde, possa retirar toda incredulidade do nosso meio, fazer que desapareça, que o poder de Deus, nessa tarde, possa se revelar no nosso meio, para que todos que estão sofrendo possam sair livres. Jesus ele por nós, ele carregou tudo até a cruz. Através das suas feridas fomos curados. E se cremos assim, então já fomos curados. Estamos tão bem. Nós podemos confiar no Senhor em todas as coisas. Que o Senhor possa, nessa tarde, nos abençoar especialmente. Nós esperamos do Senhor grandes coisas. E eu creio que hoje teremos uma grande vivência com Deus pela graça. Antes de orarmos, eu quero ler uma palavra de 2 Coríntios 4. Eu peço que para isso nós nos levantemos. 2 Coríntios 4. Eu lerei 16 a 18. Está escrito: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O irmão Frank diz repetidamente, antes da reunião, eu devo tomar um pouco de tempo e um pouco mais assim como sempre faço. Então pensei, o melhor é se lemos a palavra de Deus e lemos adiante no capítulo 5, versículos 1 a 10. Lá está escrito: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora,
Quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar no Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E ainda quero, a partir do versículo 14 a 21, quero ler. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E isto tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até aqui, essa palavra fortificadora da fé, que nos traz consolo, esperança e força. Que essa tarde de hoje possa servir, que todos se deixem reconciliar com Deus. Nós queremos agora orar. Misericordioso Pai Celestial, nós somos gratos pelo privilégio que nós temos de estar aqui nessa tarde e pela rica bênção que nós já pudemos receber. Nós te agradecemos por tua santa e preciosa palavra que permanece eternamente. Senhor, nós estamos aqui hoje para chegarmos mais próximos de Ti, para Te vivenciarmos novamente. Tu sabes como está nos nossos corações. Tu nos conheces interiormente e exteriormente. Tu conheces também as nossas dificuldades e aflições e está pronto para aquietar o anseio do nosso coração. Ajuda-nos hoje, através da Tua graça e misericórdia. Passe por nossas fileiras e toque
cada coração sincero que crê em Ti. Senhor, conceda-nos a força da fé para que possamos pertencer àqueles que em breve verão o que creram. Que o dia de hoje possa ser um dia da salvação e que todos possam se deixar reconciliar com Deus, receber o presente da graça do Gólgota e livres saírem então. Nós te trazemos hoje todos os nossos pedidos, Senhor. Também hoje é o teu desejo de redimir, libertar e também curar. Santifica-nos totalmente e chegues tu com o teu Espírito Santo sobre toda a congregação. Abençoe e fortifique o teu servo fiel. Transborda-o através com teu poder ressuscitador e unja especialmente os seus lábios, através dos quais em seguida falarás conosco. Abençoe e confirmes a tua palavra. Cubra toda a congregação com o teu sangue derramado e prove em todos nós a tua misericórdia, a tua graça e a tua salvação, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Tudo Novo, Tudo Novo. Tudo novo. Tudo novo. O sangue do Cordeiro me purifica e cria tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. O sangue do Cordeiro me purifica e cria tudo novo. Amém, amém. Vocês podem sentar-se. Que privilégio que podemos estar aqui hoje para ouvirmos a santa palavra de Deus, recebê-la na fé e recebê-la revelada. E nós já ouvimos, já nos hinos do coral, já no primeiro hino do coral, quando a trombeta ecoar, vestidos de branco diante do Senhor apareceremos. E nós lemos em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, que o Senhor, com a voz do arcanjo e com a trombeta, ele descerá, e os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão, e então nós seremos transformados, estaremos com ele, seremos levados em direção ao Senhor e estaremos com ele todo o tempo. Eu tenho muitas saudações para serem passadas, especialmente da América do Sul e da Romênia, e sim, de muitos países, também do irmão Tati, de Bruxelas. O Senhor é fiel. Grandes coisas estão acontecendo entre aqueles que creem na palavra de coração e recebem revelado, se tornam parte daquilo do que Deus está fazendo no presente sobre a terra. E também isso nós ouvimos, irmãos e irmãs, no hino, em vestes brancas. Vocês podem se lembrar, eu algumas vezes
contei aqui, quando eu vivenciei o arrebatamento e a multidão vestida de branco eu vi, todos eram jovens, 16, 17, 18, não acima de 20, mas todas as vestes tinham um brilho, tinham uma aura. E, irmãos e irmãs, se pensamos, o que é você, o que sou eu, quem somos nós? E todos certamente uma vez vivenciamos o que Paulo escreveu em Romanos 7, quem me redimirá do corpo desta morte? Todos somos pessoas miseráveis, mas Deus nos aceitou e recebeu, concedeu, colocou nova vida em nós. Também o sangue do Cordeiro foi cantado, e também todas as palavras que já foram lidas, já foi tudo uma pregação completa. Que Deus possa abençoar também, especialmente nosso irmão Jean Lambert e todos os irmãos que em outras línguas traduzem. De fato é assim, que todo mundo pode ouvir e ver, e por isso somos muito gratos a Deus, que estamos próximos do retorno do Senhor. Isso nós vemos nos sinais dos tempos. Nós vemos tudo o que está acontecendo, especialmente no Oriente Médio e também no Irã, e aqui e lá. Simplesmente, como o Senhor disse, quando virem que tudo isto acontece, elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção está próxima. E nós podemos ver tudo e, pela graça, ordenar biblicamente, especialmente quando se trata de Israel. E hoje trouxemos um artigo aqui do homem que na reunião das Nações Unidas algumas vezes levantou a Bíblia e se referiu a ela. Esse Danny Danon, de fato, ele ousou diante da reunião das Nações Unidas, ele ousou algumas vezes de levantar a Bíblia e se referir a ela. Antes que o irmão Baumgartner nos leia esse relato breve, eu desejo ler de Zacarias muito brevemente, de Zacarias no capítulo 1, Zacarias capítulo 1, a partir do versículo 12, Zacarias 1, versículo 12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivesse irado esses 70 anos? Quando tu terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá? Nós podemos ler adiante
segue adiante com o mesmo tema, mas vamos hoje ouvir o que um homem disse que cujo coração bate pela verdade. Vem, irmão Baumgartner, por favor. Eu tenho um pouco de dificuldade com o ler. Mensageiro de Israel nas Nações Unidas, Danny Danon, em uma fala que podemos já denominar como histórica, ele colocou o direito do povo de Israel sobre toda a terra de Israel. Ele defendeu isso na sua fala de 80 minutos, algumas semanas atrás, nos meios sociais. Isso ficou muito conhecido nos meios sociais e foi traduzido a muitas línguas. Danon, ele traz os fatos históricos bíblicos internacionais que provam que toda a terra de Israel, Judeia e Samaria, incluídos, pertence ao povo de Israel. Quando Danon, na sua fala diante das Nações Unidas, ele falou da promessa de Deus a Abraão de Gênesis, o mensageiro da delegação palestinense, que estava diretamente em frente dele, ele olhou diretamente nos seus olhos, ele levantou a sua Bíblia diante de todos e anunciou: este é o tratado oficial do nosso país. Então, primeiro em hebraico, ele leu, então depois em inglês, de Gênesis 1, 17 a 18, e eu vos dou toda a terra de Canaã, onde vocês eres estranhos anteriormente, e terão possessão eterna, e eu vos serei o vosso Deus. A utilização da Bíblia para defender a possessão do povo israelense da terra de Israel é um passo extraordinário nesse mundo, nessa realidade política moderna de hoje. Até hoje, os políticos israelenses, eles evitaram de utilizar a palavra para afirmar as exigências de Israel. Como foi esperado, a mídia internacional zombou disso e balançaram as cabeças, porque simplesmente não puderam crer que um membro oficial do governo ousaria utilizar a Bíblia como justificação da justiça israelense para o país. Em entrevistas após esta fala, a CNN e Al Jazeera, eles acusaram abertamente, afirmando que como se a Bíblia não tem nada a ver com os anseios do povo de Israel. Lá se mostrou que a possessão da toda a terra de Israel pelo povo israelense está na Bíblia hebraica. Abre parênteses, talvez uma referência ao Novo Testamento, fechar parênteses, está provado. Toda a conexão do povo de Israel com a terra de Israel começa justamente aqui, disse ele, enquanto ele levantou novamente a sua Bíblia. O mensageiro indicou que não somente a Bíblia hebraica que fala ao povo de Israel, do direito do povo de Israel, mas também para o cristianismo e vale para o Islã também. O Alcorão mesmo aceita que Deus, mesmo ao povo judaico, deu ao povo de Israel, disse Danon à congregação, à reunião, enquanto ele indicou diretamente a delegação, indicou com seu dedo a delegação palestinense. Estava claro que nesse momento ele pensou no país inteiro, Judeia e Samaria,
e a Jordânia Ocidental incluída. No demais, a história do mundo que mostra que o anseio do povo de Israel para a terra de Israel não somente é confirmado pela Bíblia. As dores de Israel viveram milhares de anos nesses países, disse Danon. A maior tribo, Judá, viveu numa região que hoje é conhecida como a Judéia. E com uma vista firme para a delegação palestinense, ele seguiu adiante. Vocês todos conhecem os termos judeu e judaico. Judeu e judaico vem de Judéia. Foi a terra natal do nosso rei Davi, em Jerusalém. Foi a capital de Israel. Mensageiro Danon, o embaixador Danon terminou a sua fala indicando que o direito do povo judaico para a terra de Israel também se refere às leis internacionais e também foi definido na ONU. Israel firme também significa um mundo mais firme. Obrigado. Me se tratou simplesmente porque o Senhor, Ele mesmo disse uma parábola da figueira que aprendêssemos e então todas as promessas, seja do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, que Deus no fim dos dias reuniria o seu povo de Israel e o trará de volta. Essa é a promessa principal para Israel. E então, for a Ezequiel 47 e 48, os dois últimos capítulos no profeta Ezequiel, no capítulo 47, já o estado, a situação é mostrada como será quando o templo for edificado, quando a fonte do templo jorrará e até no Mar Morto descerá, jorrará lá. E então, como árvores, à direita e à esquerda estarão em pé, que 12 vezes no ano trarão fruto. Tudo já foi escrito para Israel, foi dito de antemão. E assim como na palavra profética está escrito, assim acontecerá. E quem quiser ler, pode ler em Apocalipse 22, versículo 2 e 3, que 12 vezes haverá frutos nessas árvores, fruto para a vida, as árvores para a medicina. Tudo de antemão, Deus deixou anunciar essas coisas e somos gratos por isso. Mas quando lemos nessa palavra aqui, quanto tempo ainda? E também esta é a nossa pergunta, irmãos e irmãs. Quanto tempo? Somente o Senhor sabe isto, mas tanto nós sabemos todos que estamos no fim, chegamos no fim do tempo da graça e que o Senhor está deixando a última mensagem deixou ser passada a todos os povos e línguas, e como em Ezequiel 48, como está escrito lá, vale a pena de ler como cada tribo recebeu a sua região ordenada a ele. Cada uma das 12 tribos e tem a sua região que Deus definiu de antemão. Todos receberam. Tudo já está escrito.
E tão certo quanto Deus o disse, tão certo isto se cumprirá em Israel. Talvez nesse contexto, ainda a consideração que o anseio vai que essas três religiões mundiais se encontrem, que entre elas formem uma unidade, o judaísmo, Islã e o cristianismo. E agora foi feita a sugestão que Jesus como Filho de Deus não deve ser mais enfatizado, mas somente Maria, a mãe de Jesus. E assim podemos igualmente ler no Alcorão Maria, a mãe de Jesus. E se então, isso com grande dor, irmãos e irmãs, que até hoje a coberta também está sobre Israel e que não podem crer que Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, foi o Messias prometido e é. Esta é a maior dor que nós podemos vivenciar. Que o povo eleito de Deus não reconheceu o dia da visitação de graça. Um advogado das regiões de Israel, onde estão essas habitações, ele quer ter uma fala, mas que a condição é que a cruz e o crucificado não podem ser mencionados. Simplesmente definiu diretamente: eu não entrei em nenhuma sala onde há uma cruz. Um advogado israelense que defende as pessoas que estão atuando nessas habitações lá, e que ele não entrará num quarto onde haja uma cruz. Isto como judeu. Isso dói. Mas assim está escrito. Primeiro, o número completo de todas as nações tem que entrar, e então Israel será na sua totalidade salva. Assim é o plano de salvação de nosso Deus. Assim o Senhor, de antemão, ele pôde dizer que seria assim. E como Paulo escreveu à igreja dos Coríntios, ainda a coberta, ainda o véu está sobre eles, e somente é tirada em Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo, como anúncio principal, colocou a luz do candeeiro: nós pregamos Cristo, o crucificado. E a palavra da cruz é para aqueles que são salvos um poder de Deus, e aqueles que não creem e se perdem é uma tolice. Para mim, uma palavra se tornou muito grande e eu desejo compartilhar com vocês uma palavra de 2 Tessalonicenses. Nós todos sabemos, em 1 Tessalonicenses, o retorno do Senhor, é falar do retorno do Senhor, que o nosso Senhor, acompanhado das trombetas e do arcanjo, ele descerá. E então, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, está escrito, no versículo 10, e com todo o engano da injustiça,
para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Porque não receberam o amor pela verdade. Essa palavra, no profundo íntimo, me tomou essa palavra. Porque o amor pela verdade não tomaram para si. E o que, no artigo, o que nós ouvimos, o homem Dananum levantou a Bíblia e disse: esse é o testamento, esse é o testamento, esta é a prova, esse é o contrato, isto é o que Deus disse em sua palavra. Vocês compreendem o que eu penso? O que é a Bíblia para você e para mim? É o atestado, a escritura, o que Deus, como testamento, pela graça, nos preparou e pela graça nos concedeu. Cada ensinamento, tudo, este é a escritura original que nós temos aqui segurando nas nossas mãos e nos nossos corações. Então, mais uma vez, a essa palavra, porque não receberam para si mesmo o amor da verdade, não como propriedade pessoal, não receberam, que pertence a você, e que encontrou de fato uma casa em si mesmo. E quem aceitou a verdade assim, sim, para si, vamos ler mais uma vez, para que todos saibam que está escrito assim: porque não receberam o amor da verdade, não como presente pessoal, não aceitaram assim. E por isso, nós vemos a diferença. Uns que tomaram possessão do amor da verdade, eles são santificados na palavra da verdade. Os outros passam de interpretação a interpretação, de explicação a explicação, de uma doutrina falsa para outra, mas tão certo quanto a palavra de Deus teve entrada em nossos corações e através do Espírito Santo nos foi revelada, tão certo quanto a redenção nos foi concedida, ela se tornou possessão nossa, tão certo aceitamos e recebemos a palavra de Deus como verdade. Isso de fato nos discerne também de todos que se referem ao irmão Branham, mas deixaram a palavra de Deus de lado e simplesmente afirmam: todos têm a Bíblia, mas agora a palavra revelada. Sim, a palavra revelada é a palavra escrita, e a palavra escrita se tornou palavra revelada. E a verdade, de fato, encontrou entrada em nós, assim como está escrito. Eu me alegro, de fato, que posso olhar para os últimos, para os 70 anos, e posso dizer, sequer uma vez eu me desviei para uma doutrina falsa, sequer uma vez. De junho de 1949. É graça.
Nós, pela graça, tomamos a verdade por possessão própria, está dentro de nós e é revelada através de nós, e nós fomos santificados na palavra da verdade. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. E assim nós agradecemos a Deus que encontramos graça, e como naquilo que nós ouvimos de Israel, como nós pudemos constatar que chegou o tempo onde é passado a petição oficial, ou foi trazida a petição oficial em mais alta autoridade, então com a Bíblia na mão. Esta é a nossa escritura original. Isto aqui, a Bíblia, é a nossa escritura. E vamos diretamente ao princípio, diretamente ao primeiro versículo no Antigo Testamento, e então ao primeiro versículo no Novo Testamento. Esta é a escritura, está tudo firmado aqui. Todo o conselho de salvação de nosso Deus e aquilo que está escrito aqui tem que e acontecerá. Também nos refere à mensagem do tempo do fim, irmãos e irmãs. Se pensamos sobre isso, também desde 1933, já muitos anos passaram, desde 1946, muitos anos se passaram, desde 1948, quando Ben Gurion, ele declarou o Estado de Israel, muitos anos vieram e partiram, mas agora nós chegamos no ponto onde as coisas estão tomando forma, onde se cumpra passo a passo. Todas as coisas acontecem, e como em Romanos 9, versículo 28, está escrito, o Senhor, Ele mesmo, Ele cumprirá, trará a consumação sua obra sobre a terra primeiro com os eleitos. E deixe-me dizer isto hoje, no nome, enfatizar isso, no nome do Senhor. Em todos os eleitos está a verdade. A verdade se tornou possessão pessoal. Nada além disto entrará em nós, a não ser a palavra da verdade. E reconhecemos a verdade, e a verdade nos libertou de todo engano. Se isso é difícil para mim de mencionar isso, penso em todas as doutrinas nas quais irmãos se referem ao irmão Branham, e uma doutrina falsa após a outra, e citações do homem de Deus são mal compreendidas, até que somente todos têm que ouvir as pregações nas fitas magnéticas, que somente há uma voz de Deus sobre a terra, e esta é do profeta, e que todos, como é interpretado, de acordo com Apocalipse 10:7, tem que ouvir esta voz, e o mais atual, e que um casal da África viajou para Jeffersonville para serem casados pelo irmão Branham. E o que fizeram? Eles tomaram lugar e então tocaram uma fita magnética do irmão Branham de 60 anos atrás. Sim, foi então tocada, e então assim eles foram casados assim. Tudo é engano, tudo é mentira,
E mais uma vez, isso é engano e mais uma vez mentira. Irmãos e irmãs, Deus nos concedeu a graça que todas as passagens bíblicas que o irmão Branham utilizou, seja Lucas 17, versículo 30, seja Apocalipse 10, versículo 7, Zacarias 14, versículo 7, todas as passagens bíblicas que o irmão Branham utilizou nos ligaram com Deus, com aquilo que Deus prometeu, com aquilo que Deus fez. Nós não fomos ligados com o indicador de caminho, mas sim com o Senhor, que Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Também somos gratos que podemos testemunhar graça, de termos encontrado graça diante de Deus. Imagine uma vez que aqui ainda afirmam que o Senhor já veio. O que devemos dizer sobre isso? Talvez deixe-me ler 2 versículos de Zacarias, para que saibamos da palavra mesmo, tenhamos a clareza. Nós podemos aqui da primeira carta de João, capítulo 2, aqui está escrito, 1 João capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, irmãos e irmãs, essa passagem bíblica, eles aplicam essa, que o Senhor, no tempo do irmão Branham, ele se revelou. Também essa passagem bíblica é aplicada lá, mas aqui, quando o Senhor se revelar, se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por Ele na sua. Esta revelação está ligada com o seu retorno e que não sejamos envergonhados na sua vinda, ou tenhamos que nos afastar. Assim, quando Ele se revelar, Ele revelou a sua palavra, o seu conselho Ele revelou, e nós somos gratos por isso. Mas Ele mesmo ainda não veio. Ele retornará. Tão certo quanto Ele é vivo, e eu li hoje em Lucas 24, como nosso Senhor, após a ressurreição, Ele se revelou aos seus, e então tomou seus discípulos em direção para Betânia, e então diante deles, Ele levantou as suas mãos e os abençoou, e diante dos seus olhos, Ele foi aos céus, e então, Atos Apóstolos 1, 9 a 10, o mesmo Jesus, da mesma forma, retornará, como vocês o viram subir ao céu. Corporalmente, ressurreto, corporalmente, Ele subiu aos céus, corporalmente, Ele retornará, e no seu retorno, nós corporalmente seremos transformados. O mortal vestirá a imortalidade, se tornará realidade divina. E então lemos adiante, em 1 João, no capítulo 3, ou seja, versículo 2 e 3, aqui
está no versículo 3. Seht, welch große Liebe uns der Vater Veja que grande erwiesen hat, amor o Pai manifestou em nós, heißen dürfen, que podemos ser chamados filhos de Deus. sind es auch. Deshalb E o somos, por isso o mundo não nos conhece. Versículo 1. Porque não o conheceu a Ele. und jetzt, E agora, liebe Brüder, amados irmãos e irmãs, kommt das, vem was ich noch einmal aquilo, betonen muss. o que eu tenho que ressaltar no próximo versículo. Hier in Aqui, in Vers, Moment. Geliebte, jetzt amados, sind wir agora Kinder Gottes. somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Es ist noch nicht, E ainda não é manifestado was o que havemos de ser. wir wissen, Mas sabemos que dass wenn quando Ele Offenbarung se manifestar, eintritt, quando quando acontecer, quando esta revelação acontecer, wir ihm seremos semelhantes a Ele, porque o veremos sehen, como Ele é. er ist. Gelobt und Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Eu espero gepriesen ihr meinen Schmerz, que vocês possam compreender a minha dor, größte Schmerz, a maior dor hier que, zugefügt werden kann. que pode me ser dada Man é Aussprüche que der Brenhem se tome as expressões do irmão Branham e a torne falsa doutrina, utilizem para falsas doutrinas. O irmão Branham ein Mann von foi um homem enviado por Deus Botschaft com a mensagem de Deus Volk Gott. para o povo de Deus. Wenn er Quando, zu etwas se às vezes, uma vez ou outra ele disse algumas coisas, disse a partir de si, então temos que simplesmente deixar como está. auch das habe ich Também isto eu li der gleichen Predigt na mesma pregação. Ele fala de Enoque. Henoch, Enoque, der siebente o sétimo, Noah, após Noé, wandelte mit Gott caminhou com Deus Jahre, 500 anos, aber Henoch, mas Enoque siebente nach Adam. foi o sétimo após Adão. Henoch lebte nur E Enoque viveu somente 365 anos. Bruder Brenhem war auch O irmão Branham também foi somente um ser humano. das Wort Quando se tratava da palavra, geoffenbart, a palavra foi revelada, aber Dinge, mas se ele disse coisas, dann muss man então temos que simplesmente zurückgehen. voltar à Bíblia e saber também ele foi somente um ser humano. Die Betonung Mas aqui, mais uma vez, ressaltado, irmãos e irmãs, Offenbarung quando eintritt, vier essa revelação chegar, louvado e glorificado seja o nosso Senhor, Wiederkunft Qu- Jesu Christi, quando o retorno de Jesus Cristo de fato acontecer. und wenn dann E se então Brüder os nossos irmãos ouvem der Brenhem o que o irmão Branham sechsten Siegel sagte, disse no sexto selo, que o Senhor, Gnadenthron que ele verlassen hat, abandonou o trono da graça, hat im sechsten Siegel gesagt. mas disse no sexto selo, In die Zeit e já cai no tempo do dia do Senhor, não mais no tempo da graça. Mas eles tomam isso e dizem, não, agora, então, 1963. unfassbar É incompreensível todas as coisas, todas as interpretações mal compreendidas. eine ganze Liste. Há uma lista inteira. Einmal E uma vez 246 eu tinha 246 perguntas. 246 perguntas insgesamt no total Zitate, sobre citações was für e aquilo die Mehrzahl que a maioria der Luft schwebt. Aber que está para a maioria no ar não entende. Para nós não há sequer uma pergunta que tenha ficado aberta. Por quê? und jetzt sagen wir es noch E nós falamos mais uma vez. Desculpem oft sein wird, se será tão frequente. weil sie sich Porque Liebe
não tomaram para si mesmo o amor à verdade, e a verdade é a palavra de Deus. E a Bíblia é a única escritura, e a santa palavra de Deus permanece eternamente. E se essa palavra está em ti e em mim, então nós também permaneceremos eternamente com o nosso Senhor. Em mim, simplesmente, quando se trata de interpretações, eu não posso suportar a santa palavra de Deus. Nós recebemos revelada, se tornou nossa propriedade. Nós somos propriedade do Senhor, redimidos pelo sangue do Cordeiro e pela graça de nosso Deus, santificados na palavra da verdade. Não há santificação sem que seja dentro da palavra da verdade. Não há santificação em todas as interpretações e explicações. Absolutamente não. O Senhor confirma somente a sua santa e preciosa palavra. Pensem sobre isso, especialmente essa passagem aqui, onde, segundo Tessalonicenses, segundo capítulo, a partir do versículo 10, 11 até 13, porque não tomaram para si o amor. E agora pergunta, irmãos e irmãs, o amor de Deus foi derramado de tal forma em nossos corações que nós amamos a palavra de Deus intimamente, que nós nos alegramos da palavra de Deus, que nós com Deus, através do Espírito, nós estamos ligados com Ele através da palavra. O amor à verdade, eles não tomaram para si como possessão. Por isso, Deus lhes envia fortes enganos para que creiam na mentira. É simplesmente e absolutamente necessário, importante, o amor pela verdade, o amor à verdade, ao nosso amado Senhor e Redentor. Temos esse amor, e todos nós sabemos, já na primeira carta, lembra-te de que altura tu caístes, e o amor, de volta para o primeiro amor. Tudo acabará, mas o amor de Deus permanece, e o amor é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Também vamos falar isso mais uma vez. Tão certo quanto o povo de Israel reconhece cada vez mais que profecias bíblicas se cumprem, não somente que voltaram, mas sim voltaram porque Deus assim disse em sua palavra, e porque a Escritura diante deles e diante dos nossos olhos se cumpre. E no momento quando o senhor Netanyahu e todos os nossos amigos reconhecem que já de antemão já foi dito o que acontece, esse foi o meu pedido, o meu desejo. Por isso, foram 8 passagens bíblicas, escrevi-lhe e indiquei que este é o tempo na qual profecia bíblica se cumpre no povo de Israel. E nós olhamos, Jerusalém está 780 vezes na Bíblia. 780 vezes está na Bíblia. E o Monte Sião, 158 vezes, ou 57 vezes, 157 vezes. E se lemos a Santa Escritura, irmãos e irmãs, tudo acontecerá. Jerusalém, na ordem divina estará, todas as tribos estarão no lugar e na medida que, na região que lhes foi pensado, mas anteriormente, a igreja, pela graça,
tem que ter sido restaurada, que tudo seja como no princípio, esteja agora também. Esta é a promessa principal que nós cremos, que Deus quis enviar um profeta não para fundar uma nova religião, uma nova direção de fé, mas sim para trazer tudo no estado correto, para que o fundamento original fosse liberto, limpo, para que nós fôssemos trazidos de volta a Ele e que nós possamos falar: esta é a nossa escritura de fundação, essa é a escritura da primeira pregação, do derramamento do Espírito Santo. A escritura, Deus nos deixou para cada doutrina bíblica, para tudo. Esta é a escritura bíblica que nos foi deixada. Antigo e Novo Testamento em harmonia divina. Digam uma vez como vocês sentem, como vocês pensam sobre isso, que Deus não passou ao largo de nós, mas que você e eu, Ele nos encontrou e se revelou a ti e a mim, pôde se revelar a você e a mim, que você e eu, nós podemos crer, como diz a Escritura, e que nós, a verdade divina que nós tomamos como nossa possessão, isso está firmado em uma Escritura, um testamento para nós. Aqui nós temos a Escritura. E como esse mensageiro, esse embaixador da ONU, ele pôde levantar a Bíblia diante de todo mundo, onde todos estavam reunidos, todos os governos do mundo, também nós podemos, diante de Deus, diante dos povos e línguas, nós podemos levantar: este é o nosso testamento, esta é a nossa escritura, esta é a nossa doutrina, aqui está tudo escrito. E nós jamais passamos além daquilo que está escrito na Escritura. Então, nós tomamos as verdades bíblicas pela graça, tornamos nossa propriedade, e se lemos a palavra de Deus, então o Senhor fala conosco, que também sejam ajudados a todos que estão em aflições. Em todos os lugares ouvimos de enfermidades, de aflições, que o Senhor possa consolar, conceder graça, ajudar, que todos que ouvem a sua palavra hoje sejam tomados por Deus, sejam dominados novamente, porque encontramos graça diante de Deus. E o tempo e a hora reconhecemos, e por plena convicção, nós temos concordância a cada palavra de Deus. Sejam sinceros. Alguém ainda tem uma pergunta sobre uma passagem bíblica? Não. Não há discussão. Tudo, de fato, está claro e verdadeiro, revelado pelo Espírito Santo. Tudo o que Deus nos deu pela redenção consumada pertence a nós, e passaremos do crer para o ver. E como nós lemos, quando esta revelação se manifestar, se cumprir, também os nossos corpos serão transformados e nós o veremos, o nosso Redentor, seremos iguais a Ele, Ele, o primogênito entre muitos irmãos. Quão rica é a santa palavra de Deus, como todo o conselho de nosso Deus na Santa Escritura foi apresentada. Também isto, já da última vez, eu já disse, quando o irmão Branham
Em Colossenses 1:15, ele leu do primogênito antes da criação. Então ele disse, ele, o primogênito, já estava no princípio da criação. No princípio da criação, isso ele quis dizer assim, havia o Senhor que nós, como primogênito, chegamos a conhecer. Naquela época, ele era o Senhor. E então, no nascimento, hoje vos foi nascido Cristo Senhor na cidade de Davi. O primogênito é o Senhor, e o Senhor, e o primogênito é o Senhor. Mas creia-me, eu sou tão grato a Deus que também isto, o que o irmão Branham às vezes não disse tão claramente, não expressou tão claramente, nós sabemos o que ele pensou e o que ele quis dizer. Nós simplesmente somos de coração gratos, pois aqui está o ponto, desculpem se eu digo assim, que o melhor amigo do irmão Branham, que lhe deu o título de doutor, dessa expressão, fez uma doutrina de duas pessoas, em todos os lugares anuncia, ele, o primogênito, já no princípio da criação estava lá. E simplesmente dói, não posso explicar a ninguém, é uma dor muito grande, mas vamos falar mais uma vez, Deus de fato nos determinou para reconhecermos a verdade de tornarmos a verdade a nossa propriedade e não crer, não dar espaço a nenhuma doutrina, interpretação sequer, que todos, independentemente de como seja o nosso estado espiritual, eu estou convicto que todos que agora vêm para ouvirem a santa palavra de Deus pertencem à noiva do Cordeiro, que Deus reúne o seu povo, ele mesmo que disse, reúna-me o meu povo para que ouçam as minhas palavras. Nós estamos reunidos no nome do Senhor para ouvirmos as palavras de Deus, para recebermos e para a tornarmos propriedade pessoal, recebermos essas palavras reveladas através do Espírito Santo. E então, vale somente o que em Romanos 8 está escrito, aqueles que chamou, ele também os justificou, e aos que justificou, a estes também santificou, e aqueles que santificou, a estes ele deu a glória celestial. Em Deus, a obra de redenção já está consumada. Ele já nos vê como multidão vestida de branco diante do seu trono, como a multidão comprada pelo sangue, batizada pelo Espírito e dignificada de festejar a ceia do Senhor na glória. Vamos agradecer a Deus que Ele reuniu Israel de todos os povos e línguas. Vamos agradecer a Deus que Ele está juntando a igreja dos primogênitos de todos os povos e línguas. Vamos agradecer ao Senhor que Ele colocou a verdade em nós e o amor de Deus e o amor à verdade, a ligação que a palavra dada pelo Espírito também recebê-la revelada pelo Espírito. A Ele, ao nosso Senhor e Redentor, cabe toda a glória e todo o louvor agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Desculpem se algumas vezes eu digo algumas coisas que internacionalmente tem que ser dito, mas todos nós sabemos, as reuniões são transmitidas e mundialmente são ouvidos, onde irmãos com todos esses problemas diariamente têm que se confrontar,
que eles sejam ajudados, que sejam fortificados na fé und im Wort der Wahrheit e na palavra da verdade, possam permanecer verkündigen, e não anunciem nada a não ser steht que esteja geschrieben. escrito na Bíblia. Es ist unser Testament. É a nossa escritura, o nosso testamento, louvado e glorificado seja o Senhor, o Todo-Poderoso Deus. Irmãos e irmãs, So zum Ausdruck, eu não posso expressar assim, aber ich weiß, mas eu sei ihr glaubt, que vocês creem e recebem meinen Schmerz e também mit vocês sentem a minha dor. wie Paulus, Eu quero, como Paulo, Christus, eine reine que Jungfrau apresentar a Cristo, geführt wird. que seja apresentada a Cristo uma noiva virgem pura. E se alguns ainda pensam aqui e lá Andere Versammlungen de terem que ir aqui e lá em outras reuniões, bitte é o meu pedido. unter dem Permaneçam sobre a influência divina. Não vos coloquem sob nenhuma outra influência. Kunde Gottes Tomem a Escritura de Deus, a Santa Palavra, a Bíblia. nimmt alles auf Tomem tudo e aceitem. und er wird es E o Senhor Einzelnen, a cada um de vós revelará. während wir die heute Enquanto inclinamos, mantemos nossas cabeças inclinadas. Deixe-me perguntar se há novos aqui que vieram, que são novos no nosso meio. möge der Herr Que o Senhor gnädig possa vos conceder graça glauben, para crerem como diz a Escritura, aceitarem uns e receberem zubereiten zu lassen, e se deixarem preparar para o glorioso dia Wiederkunft do retorno. Christi, unseres Herrn. Er Nosso Senhor, kommen, Ele voltará der Posaune Gottes, com a trombeta de Deus, Erzengel, com a voz do arcanjo, Toten in Christo, e os mortos em Cristo auferstehen. ressuscitarão primeiro, Alle, die mit Christus leben, e todos que vivem em Cristo wandelt werden. Und es ist serão transformados. E de fato, não é somente meu desejo, a minha oração e a vontade de Deus que todos que agora heiliges Wort, ouvem a santa palavra de Deus, aceitam, völlige Erlösung, vivenciam a plena redenção, perdão, reconciliação, gelesen, como foi lido na introdução. ist das Amt A nós foi dado übertragen. Deshalb rufen a tarefa de reconciliação. Por isso chamamos no lugar de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. die Vergebung, Aceitem o perdão e a graça. nehmt jedes Wort Aceitem cada palavra e aceitem cada palavra. eins, E que a cada um individualmente, através do Espírito Santo, seja revelada. die Que Betrachtung a contemplação da palavra hoje possa guiar, jeder Einzelne que cada um pessoalmente diga: amado Senhor, eu aceito a palavra da verdade e recebo, pertence a mim, tão verdadeiro quanto eu sou a tua propriedade. Juntos wir das Blut nós Lammes rühmen, gloriaremos o sangue do Cordeiro pela redenção e perdão. Agradeceremos, mas também pela palavra do Senhor, wenn alle através do qual geführt worden. somos guiados em toda a verdade. Jetzt einige Brüder Agora, uns beten. alguns irmãos orarão brevemente conosco. Oh Herr, Ó Senhor, vielleicht singen wir zuerst talvez vamos cantar primeiramente o corinho. Assim como sou, assim tem que ser. so Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro. Eu venho.
Eu venho. Sim, fiel Senhor, a Ti seja o louvor, a glória, a gratidão. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, que podemos ser chamados Seus filhos, Senhor Jesus, redimidos e comprados pelo Teu precioso sangue. Senhor Jesus, Tu nos concedeste a verdade, Senhor Jesus. Ela foi escrita. Quem pode tomá-la de nós? Ninguém, Senhor Jesus. Porque foi escrita em nossos corações. A Ti seja gratidão, louvor por isso, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Tu conheces a cada um de nós. Todos têm aflições, problemas, mas nós agradecemos a Ti, Senhor Jesus, que nas Tuas mãos estão os problemas e aflições. Abençoe cada um, Senhor Jesus, que está ouvindo hoje, que ouviu a Tua palavra hoje, Senhor Jesus. Eu te agradeço, fiel Senhor, por Tua bondade, pelo Teu amor, principalmente por Tua graça, Senhor Jesus, que nós podemos vivenciar todos os dias. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Eu te agradeço e quero louvar e glorificar a Ti. Mas abençoa o nosso irmão, Senhor Jesus, que nos trouxe a Tua palavra. Conceda-lhe força. Tem misericórdia. E eu te agradeço, fiel Senhor, que Tu acompanharás adiante. Abençoa o irmão Frank, Senhor. E eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Obrigado, amado irmão. Jesus, nós louvamos e glorificamos a Ti de todo o coração. O que Tu poderosamente fizeste no nosso meio. Sim, há problemas, mas nós podemos trazê-los a Ti. Tu também os venceste. Senhor, nós estamos ligados contigo. Vamos ser sempre gratos que Tu atuas poderosamente. Senhor, nós te agradecemos por tudo que nos falaste, que tudo que fizestes. Agradecemos por Sua ajuda, que tudo que foi vencido através de Ti, nós te glorificamos. Te agradecemos por Tua graça, por Tu seres tão misericordioso conosco. Senhor, Tu nos concede todas as coisas. Que nós somente olhamos para o alvo, independentemente das circunstâncias. Mas temos a Ti como alvo diante de nós. Senhor, nós glorificamos a Ti e louvamos a Ti. Esteja com todos que estão passando por problemas. Ajude a cada um. Conceda-nos a Tua paz, o Teu descanso, até que Tu venhas. Nós te agradecemos. Esteja também com o irmão Frank, quando estiver a caminho, que Tu possas fortificá-lo em corpo, espírito e alma. Senhor, guia-o, dá-lhe o falar, esteja com ele. Senhor, nós te agradecemos. Nós agradecemos por podermos estar reunidos diante de Ti. Guia a Tua igreja. Nós te agradecemos por Teu amor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu o amo. Eu o amo.
Eu amo o precioso Cordeiro de Deus, que me amou e por mim morreu no madeiro do Carvalho. Eu o amo. Eu o amo. O precioso Cordeiro de Deus, que me amou e por mim morreu no madeiro da cruz. E ainda, tu és digno, tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A tua verdade caminha adiante. Senhor, Todo-Poderoso Deus, de todo o coração, nós falamos obrigado hoje e exclamamos em alta voz: nosso Pai, que estás nos céus, santificado seja o teu nome no nosso meio. A tua vontade aconteça com cada um, cada indivíduo. Tenha o teu caminho conosco e juntos nós te agradecemos pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Nós te agradecemos pelo Testamento, pela essa escritura divina que podemos ter desde o começo do tempo até o fim do tempo. Amado Senhor, receba gratidão de coração por tua santa e preciosa palavra, pela verdade que nós tomamos como propriedade que pertence a nós. Amado Senhor, e nesta verdade nós podemos caminhar para a tua glória. Também eu quero, amado Senhor, passar todas as aflições, todos os enfermos, todos os que estão idosos, todos que necessitam de apoio, trazemos todos juntos a Ti. Abençoe jovens e idosos, abençoe todas as famílias, em todas as casas, chama os últimos para fora, para que o número esteja completo e a trombeta possa ecoar e a voz do arcanjo possa ser ouvida e tu retornes para buscar os teus para o lar. Receba gratidão, amado Senhor, pela consumada redenção. Receba gratidão que tu já nos vês consumados, aperfeiçoados diante do teu trono, vestidos de branco, e festejaremos as bodas do Cordeiro. Bem-aventurado e santificado é quem tomar parte. Amado Senhor, eu creio diante da tua face de poder dizer: todos que ouvem agora a tua voz, que aceitam a tua palavra e recebem revelada e receberam a nova vida divina, que estarão juntos, porque todos
que agora ouvem a tua voz, também ouvirão a tua voz quando tu retornares. Nós te agradecemos, amado Senhor, mais uma vez, por tudo que tu já fizeste no nosso tempo, mundialmente já fizeste. E tu estás consumando a tua obra de redenção. Em breve, nós esperamos o teu retorno no nosso tempo e exclamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus, vem em breve. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Vamos cantar para a glória do Senhor um hino. Quem tem um para ser sugerido? Número 7. Número 7. Amém. Número 7. Vamos cantar de todo o coração. Senhor, tu fizestes grandes coisas em nós, aqui, em júbilo, no pó, nós te adoramos. Glorificamos o poder da tua graça, unidos. Tu, o mais fiel amigo da nossa alma. Glória a ti, Jesus somente. Glória a ti, Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, cante juntamente. Glória a Jesus. Sim, a Jesus somente. Tu, a cabeça coroada dos teus filhos, mostra-te sem véu a cada um que crê. Caminhas no círculo dos teus aqui, para que cada um possa sentir a tua santa presença. Glória a ti, Jesus somente. Glória a ti, Jesus somente. Tudo que tem sopro de vida, cante juntamente. Glória a Jesus. Sim, somente a Jesus. Rei dos corações, tu nos compraste e nos batizaste com espírito e com fogo. Toma-nos totalmente a todos com corpo e espírito. Somos teus eternamente, Emanuel. Glória a ti, somente a Jesus. Glória a ti, somente a Jesus. Tudo o que tem sopro de vida, cante juntamente. Glória a Jesus. Sim. Somente a Jesus. Caminhe pelas terras, ó Salvador do mundo. Inclina aquilo que ainda te põe contra ti no caminho. Acorda os pecadores adormecidos rapidamente. O salário do teu sofrimento seja plenamente dado em valor.
Glória a ti, somente a Jesus. Glória a ti, somente a Jesus. Tudo o que tem sopro de vida, cante juntamente. Glória a Jesus. Sim, somente a Jesus. Isto será maravilhoso. Isto será maravilhoso. Quando livres da dor, eu ver a sua face. Quando livre da dor, eu ver a sua face. Amém, amém. Essa convicção o Senhor nos concedeu. Sim. Misha Baumgartner está aqui. Eu pediria que para a oração final eu chamaria então. Ele esteve junto no Brasil quando tivemos a grande reunião lá. Se ele estivesse aqui, seria bom se ele juntamente orasse, agradecesse juntamente conosco. Então pedimos a todos vocês, lembre-se de mim em vossas orações. Agora deve haver a viagem para Bangkok, na Índia, onde todos os países vizinhos também virão à conferência. Então, deverá haver uma reunião parecida nas Filipinas, em Manila. E desde que passei dos 85, simplesmente tudo caminha um pouco mais lentamente, mas lembre-se de mim em vossas orações. E então, se Deus quiser, ainda teremos uma reunião na Romênia. Imaginem os irmãos na Romênia. Lá nós temos um irmão, ele é piloto. Ele simplesmente disse: irmão Frank, você não precisa se preocupar, eu o buscarei com um avião e o trarei de volta. Ele vem especialmente a 12 quilômetros do centro missionário ao aeroporto. Então de lá nós subiremos e voaremos para Bucareste. E eu desejo que alguns irmãos da Suíça também viessem a tal reunião na Romênia, que pudessem vir e ver quando alguns milhares estão reunidos para ouvirem a santa palavra de Deus. O Senhor nos abençoe a todos. Sim, algumas palavras. Eu pude estar com o irmão Frank, vivenciar o irmão Frank em Brasília, em Goiânia. Estivemos lá de férias no meu sogro. A minha esposa vem de Goiânia e de fato foi uma reunião abençoada. Talvez eu não entenda muito bem inglês, mas eu pude caminhar. O irmão Cláudio Miss traduziu para o português e no mínimo 5.000 pessoas estavam presentes. Não foi somente um salão como aqui, mas lá fora tendas foram montadas e de fato foi muito impressionante. E bem no fim pude ainda falar brevemente com o irmão Frank e passar as saudações. Isso foi muito bom. Agradeço ainda. Grande Deus, eu te agradeço pelo dia que tu nos concedesses, um dia de salvação. Tu desse a palavra ao irmão Frank e nós te agradecemos. Nós te agradecemos que tu guias e guia-nos a cada um individualmente, todos que também em problemas, dificuldades, também dentro da família que tem problemas, tudo nós dizemos a ti e pedimos, guia-nos, Senhor Jesus Cristo. Nós trazemos
especialmente o irmão Frank, que tu possa guiá-lo e direcioná-lo e fortificá-lo, Senhor Jesus. Eu mesmo caminhei, e como prega, como ele viaja, como é difícil, que tu possas conceder força, além de pedir e compreensão. Nós colocamos tudo diante de ti, e também especialmente o povo de Israel. Nós te agradecemos por tudo isso no santo nome de Jesus. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora. Amen. Amém. Cada um estenda a mão ao próximo. Se Deus quiser, até a próxima vez. Aleluia.